a manutenção do Vojvoda, né, é uma das razões que a gente avalia aqui como sendo um dos motivos que colocam Fortaleza nesse modelo de gestão altamente responsável financeiramente, né, mas a manutenção dele. Então a pergunta como é que a diretoria do Fortaleza conseguiu manter esse treinador, que foi assediado, se não me engano, várias vezes para treinar outros clubes do Brasil, né? Que tipo de comportamento, de atitude, de postura a diretoria do Fortaleza manteve para manter o Vojvoda aí em Fortaleza? Cris? Olha, Gavan, pelo que a gente já ouviu aqui e também pelo que percebemos, né, também durante as coletivas do CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, e também do próprio Vojvoda, do Alex Santiago, que também foi presidente do clube e segue agora participando da SAF, a estabilidade, né, e a liberdade também para trabalhar no clube. O Fortaleza, assim, o Fortaleza passou por um momento complicado em 2022, quando passou boa parte ali do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, né, no primeiro turno, e depois conseguiu se recuperar ali. Acredito que foi o momento de maior pressão do Vojvoda, e o Marcelo Paes bancou o Vojvoda ali, manteve o treinador, o técnico ali. Então acho que foi uma grande virada de chave nesse sentido, né, desse enlace aí do Vojvoda com Fortaleza, com a administração, com a torcida. E claro, né, que tem os seus altos e baixos, e a torcida às vezes corneta ali, mas sem dúvida nenhuma foi essa estabilidade. Como você falou, né, o futebol brasileiro não tem essa tradição. Se a gente for fazer um apanhado muito rápido aqui, acredito que só o Vojvoda e o Abel Ferreira no Palmeiras são os técnicos mais longevos dentre os times aí da Série A. Então é muito pouco, a gente está falando de 20 times e está falando de uma história longa de Campeonato Brasileiro, e como é muito volátil. Então essa estabilidade ele não vai encontrar em qualquer lugar, né? A gente pode falar isso com certa segurança. Salve, salve, minha galera! Tranquilidade? Leão chegando com mais um Leão Breaking News? Se liga nesse papo sobre o Fortaleza no Redação Sport TV. Os caras destacaram como o Leão virou referência no Brasil com o Vojvoda e sua estabilidade como técnico. Para ver o conteúdo completinho, é só conferir no site do Sport TV. Link tá na descrição, bora dar uma moral. É o Fortaleza que vai muito bem. Eu queria até aproveitar para perguntar para você como é que está funcionando, né? Porque essa rivalidade, ela destoou nos últimos anos com Fortaleza, que tem conseguido mostrar. Acho que a Cris David não está nos ouvindo, né? Daqui a pouquinho eu faço essa pergunta para ela, para a gente entender como é que está funcionando essa rivalidade por lá, porque acaba puxando para cima. Quando o seu rival está indo muito bem, acaba exigindo que você ajuste suas contas, ajuste seu planejamento para poder competir, né? E essa é a parte boa de uma rivalidade de dois clubes muito grandes, né? E muito rivais aí. Então, a Cris de novo no papo, acho que agora ela está nos ouvindo. E a minha pergunta para a Cris antes foi justamente qual que era a pretensão do Ceará esse ano, né? Em termos de todas as competições, em relação ao Campeonato Brasileiro também. E como que tem funcionado essa rivalidade Fortaleza e Ceará. Porque Fortaleza é um exemplo para o Brasil todo, né? De gestão, de manutenção no sistema de jogo, enfim, de contratações, né? De administração de clube. E por isso tem se destacado tanto nos últimos anos. Pois é, o Ceará está indo com bastante cautela, né? Quer permanecer na Série A, está traçando esses objetivos, publicou recentemente, né? Aprovou recentemente aí o orçamento para essa temporada, que vai ser de 229 milhões de reais, com uma folha salarial aí de 6 milhões, como eu estava falando anteriormente. Precisa ser muito criativo e muito prudente nessa janela de contratações, pensando nessa temporada, pensando aí no calendário de jogos, no quanto o time vai se deslocar. E sem dúvida nenhuma, né, não dá para deixar de citar o Fortaleza no sentido de, como você mesmo falou, e a gente já comentou várias vezes aqui nos programas da casa, como o Fortaleza é esse exemplo de gestão para o Brasil, né? E o Fortaleza, diferente do Ceará, e até porque já vai para a 7ª temporada seguida aí, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, já tem uma estabilidade, tem um técnico que está desde 2021 aí formando essa equipe, mantém uma base. Tem sido mais cauteloso nas contratações, né? O Fortaleza anunciou 4 nomes apenas, né? O goleiro Bruno, né? Que estava jogando, que era do Grêmio, estava jogando aí na 2ª divisão da Itália. Anunciou Bento,
anunciou aí o Diogo Barbosa, né, lateral esquerdo que estava no Fluminense, anunciou o Paul Fernandes, né, que ao meu ver é o grande nome aí dessa janela, pelo menos por enquanto, e acredito também que dessas últimas temporadas no Fortaleza na Série A, né, ex-capitão do Boca Juniors, é um jogador, é um volante que vem aí certamente para brigar ali no meio do campo, vai poder contribuir bastante com o tricolor do PC, e mais recentemente, né, o Dylan Borreiro, né, que é um jovem jogador de 22 anos, um atacante que atua pelas duas pontas, né? Estava no New England, lá na MLS, e ele atuou pela esquerda por lá, jogou no Atlético Mineiro pela direita, pode jogar também pelo meio, é um jogador versátil, muito jovem, de 22 anos, mas que tem muito pouca minutagem. Vem com um contrato longo, né, até 2028, com possibilidade de renovação, mas o Fortaleza enxerga nesse jogador aí uma possibilidade de fazer com que ele cresça, de amadurecer tecnicamente, fisicamente. É uma aposta que o tricolor do PC faz. São dois jogadores, né, com longos contratos, né? O Bento vem com esse contrato até 2027 e o Dylan vem com esse contrato até 2028. São todos os jogadores que vieram sem nenhum custo. Então o Fortaleza vai fazendo essas apostas, pegando nomes de experientes, mas também pegando nomes que podem trilhar esse caminho de amadurecimento no Fortaleza. O Charles quer fazer uma pergunta, né? Só fazer um adendo aí na informação da Cris. O goleiro é o Breno, tá? Goleiro do Grêmio, 25 anos. É um talento. É um bom nome aí que o Fortaleza encontrou, Charles. Oi, Cris, a pergunta é um dos principais motivos para esse êxito do Fortaleza, dessa gestão, como a gente está comentando aqui, que não deixa de ser um modelo para o futebol brasileiro, né? É a manutenção do seu treinador, né? Que está desde 2017, você falou, ou 16? 21. 2021. Desculpe. Bom, que seja. 21. Futebol brasileiro é tão volátil que 21 parece 17. A gente se confunde. São tantas tempo datas, ainda assim, né? Não é? Sim. É normal a gente se confundir. São tantas datas e se troca com tanta rapidez. Mas, enfim, a manutenção do Vojvoda, né, é uma das razões que a gente avalia aqui como sendo um dos motivos que colocam Fortaleza nesse modelo de gestão altamente responsável financeiramente, né, mas a manutenção dele. Então a pergunta como é que a diretoria do Fortaleza conseguiu manter esse treinador que foi assediado, se não me engano, várias vezes para treinar outros clubes do Brasil, né? Que tipo de comportamento, de atitude, de postura a diretoria do Fortaleza manteve para manter o Vojvoda aí em Fortaleza? Cris? Olha, Gavan, pelo que a gente já ouviu aqui e também pelo que percebemos, né, também durante as coletivas do CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, e também do próprio Vojvoda, do Alex Santiago, que também foi presidente do clube e segue agora participando da SAF, a estabilidade, né, e a liberdade também para trabalhar no clube. O Fortaleza, o Fortaleza passou por um momento complicado em 2022, quando passou boa parte ali do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, né, no primeiro turno, e depois conseguiu se recuperar ali. Acredito que foi o momento de maior pressão do Vojvoda, e o Marcelo Paes bancou o Vojvoda ali, manteve o treinador, o técnico ali. Então acho que foi uma grande virada de chave nesse sentido, né, desse enlace aí do Vojvoda com Fortaleza, com a administração, com a torcida. E claro, né, que tem os seus altos e baixos, e a torcida às vezes corneta ali, mas sem dúvida nenhuma foi essa estabilidade. Como você falou, né, o futebol brasileiro não tem essa tradição. Se a gente for fazer um apanhado muito rápido aqui, acredito que só o Vojvoda e o Abel Ferreira no Palmeiras são os técnicos mais longevos dentre os times aí da Série A. Então é muito pouco. A gente está falando de 20 times e está falando de uma história longa de Campeonato Brasileiro. E como é muito volátil, então essa estabilidade ele não vai encontrar em qualquer lugar, né? A gente pode falar isso com certa segurança. E assim, nós discutimos tanto, precisa deixar o técnico mostrar o trabalho, mas como ele vai mostrar o trabalho em tão pouco tempo? As ideias precisam amadurecer, o estilo de jogo precisa ser colocado em prática, peças vão chegando. Então, assim, e outra coisa também, né, dentro do clube e também durante as coletivas, o Vojvoda fala bastante sobre valorizar todo mundo que trabalha ajudando a construir o clube, né? Ele sempre agradece aos cozinheiros, aos porteiros. Então, assim, ao meu ver, é uma relação, é uma simbiose muito bonita que existe do treinador com o clube e como as coisas são tratadas, né? Para além de questão salarial, porque ele sempre fala, já falou algumas vezes, né, que não é só questão salarial, né?
né? São esses valores que são colocados também na administração e no trato com os jogadores. Os próprios jogadores, alguns já falaram que o Vojvoda é um técnico muito humano, que ouve bastante, que conversa e tem essa liberdade para isso, né? Então, acredito que esse conjunto aí de coisas tem propiciado a permanência do Vojvoda, que tem contrato até o fim de 2025, viu? Até o fim desse ano, então acredito que muita coisa pode acontecer para lá. Claro que uma boa campanha na Libertadores, o Fortaleza quer avançar de fase, né? Quer fazer cada vez mais, porque vem exigindo e vem sido exigido e vem crescendo cada vez mais, então quer avançar nesse sentido. Mas só trazendo outro ponto aqui sobre a questão dos 5 nordestinos, né, na Série A pela primeira vez, aí na era dos pontos corridos, tem outro fator importantíssimo. O Fortaleza foi o time que mais viajou no Campeonato Brasileiro, foram mais de 82 mil quilômetros, né? O GE fez até uma matéria sobre isso, ge.globo, mais de 82 mil quilômetros, 2 voltas ao mundo aí. E, claro, ter 5 nordestinos na Série A vai facilitar bastante a logística e deve refletir, claro, no desempenho dos times em campo. Tem esse ponto importantíssimo que é a distância entre os clubes, né? O Fortaleza já tinha sido a equipe com mais jogos em 2023, que mais teve jogos, 78 jogos em 2023. No ano passado foi o Botafogo com 75 jogos. A milhagem está lá em cima do Fortaleza, né? Se quiser trocar os pontos de passagem por alguma coisa. Rodar o mundo, hein? Não esquece de se inscrever no canal, beleza? Daqui a pouco tô de volta com mais sobre o Tricolor de Aço. É nóis!